Você acompanha agora o Notícias Pastorais desta semana, que traz a vida da igreja na Amazônia, no Brasil e no mundo. Em São Paulo, os católicos também passaram carnaval em retiros espirituais. O barulho do carnaval aqui se silencia, isolados da cidade, mas aconchegados nos braços da mãe que recebe os filhos que chegam. Quase 100 pessoas escolheram passar os dias de folia perto da natureza para entrar em comunhão com o divino. Nesse retiro de carnaval no interior paulista, uma alternativa católica para o feriado prolongado. Para que o jovem viva intensamente o retiro de carnaval, né? Viva desde o começo, né? Abrindo o seu coração, entendendo as propostas que o Senhor tem para a vida dele. Mãozinhas para cima, sim, para louvar. Pulam, dançam, sem coreografia ensaiada. Claro, meu amigo, é carnaval e não existe alegria maior do que passar a folia perto dele. Gargantas turbinadas para cantar algo que nunca sai de moda, a oração. Esse é o 5º ano que o Almir troca o carnaval de rua pelo carnaval de cura. Porque aqui é o momento que a gente olha para nós, né? E lá fora a gente é uma outra liberdade momentânea. 5 dias com momentos de oração, pregação e atividades em grupo. Esses dias estão sendo dias de glória para mim. Aqui nesse outro retiro de carnaval, a ideia dos organizadores é apresentar Deus para os participantes de uma maneira bem simples, próxima à realidade deles, com atividades que incentivam a união e a criatividade. A gente procura fazer algumas atividades diferentes, mesmo porque se trata de conversão. Então, nós temos gincana, a gente trabalha bastante com teatro, com música, com dança. Mesmo sem conhecer, algo inexplicável levou esses jovens a participarem desse retiro para experimentarem o amor incondicional de Deus. Como é que era o carnaval antes? Só na avenida, curtição. E agora? Agora é com Deus. Cada um aqui quer a alegria que se doa diariamente, que é amor duradouro, é leveza, é paz. No próximo sábado, dia 15 de março, a Paróquia da Santíssima Trindade, em Belém, promove um retiro espiritual em preparação à Quaresma e à Semana Santa. O encontro será conduzido pelo pároco Padre Antônio Beltrão. Todos estão convidados a participar. E já estamos em plena Quaresma, este período tão especial para nós católicos. Vamos acompanhar o que o Papa Francisco falou sobre esse tempo, um caminho de conversão e de luta contra o mal, com as armas da oração, do jejum e da misericórdia. O Papa foi recebido pelo cardeal Lorenzo Baldisseri por monges beneditinos. Em seguida, caminhou em direção à Basílica de Santa Sabina. Com a procissão penitencial que faz parte da liturgia desta celebração, o Papa Francisco chega à Basílica de Santa Sabina para a bênção e a imposição das cinzas. Francisco refletiu o versículo bíblico: rasguem o coração e não as roupas. Disse que a conversão não se traduz em formas exteriores ou em propósitos vagos, mas que ela está ligada ao centro da pessoa. Somos convidados a percorrer um caminho no qual, desafiando a rotina, nos esforçamos a abrir os olhos e os ouvidos, mas sobretudo o coração, para ir além do nosso quintal. O Papa lembrou que é tempo de abrir-se a Deus e aos irmãos. O mundo quer excluir o Senhor de nosso horizonte. A Quaresma nos convida a despertar e a recordar. Somos criaturas, não somos Deus. Eu venho todos os anos, moro aqui perto e faço este sacrifício de coração. O primeiro Papa que vi aqui foi João 23, e agora este Papa que nos dá tanta alegria. Ele é um pai para todos. É importante retomar o sentido do sagrado em nossa vida. Por isso, esta festa é muito importante. Nos faz tocar em nossa pequenez diante da grandeza de Deus. Ao meio-dia, no Vaticano, o Papa Francisco conduziu a tradicional catequese para mais de 30.000 peregrinos. No tempo quaresmal, a Igreja nos dirige 2 importantes convites: ter um
uma consciência mais viva da obra redentora de Cristo e viver com mais compromisso o próprio batismo, disse o pontífice. Francisco falou que vivemos em uma sociedade que pretende deixar Deus de lado e perguntou aos presentes: vocês ensinam seus filhos e netos a rezarem e a fazerem o sinal da cruz? Para o povo brasileiro que vive o início da campanha da fraternidade, o Santo Padre frisou a necessidade de um profundo exame de consciência. De fato, quantas vezes toleramos que um ser humano seja considerado um objeto, exposto para vender um produto ou para satisfazer desejos imorais? A pessoa humana não deveria ser vendida e comprada como se fosse uma mercadoria. A quaresma teve início na quarta-feira de cinzas. Em Altamira, na prelazia do Xingu, a celebração foi presidida pelo bispo Dom Erwin Krautler. Vamos ver. A missa presidida por Dom Erwin resgata uma tradição da Catedral do Xingu, de abrir o tempo da quaresma bem cedo na quarta-feira de cinzas. É nesse encontro que os cristãos são chamados para ficarem 40 dias em penitência, jejum e oração. A cinza imposta em sinal de cruz na testa dos irmãos marca a simbologia do pó que nos deu origem e a ele voltaremos. É o sinal que afasta o que é entrave na vida e na fé. Quarta-feira de cinzas, como já diz o nome, tem o costume, a tradição muito antiga de impor as cinzas, lembrando, por um lado, que nossa vida tem fim. Homem, lembra-te que tu és pó e em pó te há se tornar, mas nós colocamos mais o aspecto do Evangelho. Quaresma significa conversão, quer dizer, a gente cai em si mesmo e procura analisar como está a minha vida, se está de acordo com a vontade de Deus, se estou realmente pautando minha conduta de acordo com o Evangelho. A quaresma também prepara o espírito do cristão para o período de abstinência e para viver o martírio de Jesus no tempo pascal. Quaresma não se entende a não ser olhando para a Páscoa, e a Páscoa é a ressurreição, quer dizer, a vida venceu a morte. Em Belém, centenas de fiéis participaram da missa da imposição de cinzas na Catedral Metropolitana. A missa foi presidida pelo arcebispo de Belém, Dom Alberto Taveira. Já no Antigo Testamento, tantas vezes as pessoas colocavam cinzas sobre a cabeça para reconhecer a limitação da natureza humana e para descobrir que precisam de Deus para caminharem na sua vida, para recordar que nós voltaremos sim ao pó. A celebração marca o início da quaresma, o período de reflexão e de penitência, de preparação para a Páscoa. Na quarta-feira de cinzas, a CNBB lançou em todo o Brasil a campanha da Fraternidade 2014, que tem como tema o tráfico humano. Os bispos brasileiros mostraram preocupação acerca das diversas formas de praticar este crime. Uma delas é o tráfico de pessoas para o trabalho escravo. É para a liberdade que Cristo nos libertou. Este é o tema da campanha de 2014. As mãos acorrentadas simbolizam a dominação e exploração dos traficados. Mas a vida delas pode ser revigorada quando se rompem as correntes, devolvendo a elas a esperança da vida. Em coletiva de imprensa, a Igreja e o Estado fizeram o lançamento da campanha. O ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, acompanhou a cerimônia. Para ele, iniciativas conjuntas devem ser promovidas na sociedade. A formação de um comitê conjunto que vai atuar buscando aprimorar as políticas do Estado, receber sugestões e, ao mesmo tempo, enraizar atuações na sociedade é a nossa grande meta a respeito, porque é um crime que tem que ser combatido com o máximo vigor. Para a secretária executiva do Conselho Nacional de Igrejas Cristãs, os cristãos devem se unir. Para a gente poder discutir a forma como são estabelecidas as relações humanas na sociedade brasileira. Em todo o país, paróquias
paróquias e dioceses vão empreender esforços para a campanha. Uma das atividades será a coleta para o Fundo Nacional de Solidariedade, para ajudar a combater o tráfico humano. A coleta realizada no Domingo de Ramos ajuda muito nos pequenos projetos de enfrentamento da questão do tráfico humano. Também apoio a entidades que desenvolvem já um trabalho muito importante. O Papa Francisco enviou uma mensagem especial à campanha da fraternidade deste ano. Ele condenou o uso de uma pessoa como mercadoria e pediu que os brasileiros se esforcem para que existam cada vez menos vítimas do tráfico humano. E para acompanharmos mais detalhes sobre o tema da campanha da fraternidade, aqui ao meu lado está o Monsenhor Raimundo Posidoni, coordenador de pastoral da Arquidiocese de Belém. Monsenhor, para que esse tema fosse bem difundido, foi realizado primeiro uma formação com todas as paróquias de Belém? Foi realizado um seminário, a partir do dia 17 de fevereiro, onde ali se expôs a realidade do tráfico humano, Houve uma exposição sobre o tráfico humano, o trabalho escravo, as diversas formas de tráfico, Isso foi apresentado ali pelo pessoal da Comissão Justiça e Paz, que trabalha, que já tem a mão na massa, podemos dizer assim, mas também com os órgãos de Estado, A Polícia Federal, Polícia Rodoviária, o pessoal da Capitania dos Portos, a Secretaria de Direitos Humanos do Estado, o Ministério Público, que são órgãos que trabalham com isso, e nos ajudando a perceber a dimensão, a grandeza dessa realidade do tráfico. Depois, nos voltamos e analisamos a partir da vivência da fé, A palavra de Deus, a doutrina da igreja, a teologia, o que ela diz sobre isto. E a partir dessas duas realidades, nós podemos ver a ação, quais são as ações, melhor dizendo, que como igreja nós podemos fazer, ou seja, trabalhar pastoralmente em cima dessa realidade. Foi muito interessante, muito bonito, todas as paróquias estavam ali, os nossos bispos participaram também, e foi muito, muito bom. Acho que o seminário ele abriu muito o conhecimento e também aquilo que nós devemos fazer como igreja. E, Monsenhor, que diretrizes foram traçadas junto com esses agentes de pastorais para serem trabalhados esse tema dentro das paróquias? Então, em primeiro lugar, a preocupação é com as chamadas rotas do tráfico, ou antes disso mesmo, a própria realidade que existe dentro das famílias. Porque a gente sabe que tudo começa ali, às vezes na situação familiar, Tem gente que é capaz de vender, por exemplo, uma criança, a gente sabe que às vezes até isso entra nessa rota do tráfico. As pessoas que vão para outros países para serem exploradas sexualmente, realizar trabalho escravos, enfim. E a partir dessa realidade familiar, ver as rotas. Aqui na Amazônia, a gente sabe uma das maiores rotas de tráfico que existe no país, dentre as 200 e tantas que existem. E a preocupação nossa aqui em Belém é porque Belém é uma zona portuária, de trapiches, de pequenos portos, além dos grandes portos. A gente sabe que tem toda uma realidade de carretas, também das estradas, que são vias através das quais passa tudo isso. Então, a nossa preocupação é trabalhar aqui nessa região com uma ação concreta, um gesto concreto, que nós chamamos assim, uma pastoral dos portos e dos trapiches, que já foi, de uma certa forma, realizada há um tempo aí por uma congregação religiosa, e agora a igreja vai constituir oficialmente esse trabalho com o apoio das paróquias, sobretudo aquelas que estão nessa orla de Belém, na zona ribeirinha das ilhas, que vão ajudar com certeza a constituição e a vivência dessa pastoral. Monsenhor, esse gesto concreto, ele foi anunciado por Dom Alberto Taveira durante o lançamento oficial da campanha da fraternidade aqui na nossa arquidiocese, que contou com uma coletiva à imprensa. Vamos acompanhar agora como foi essa coletiva. Nós estamos hoje começando a Quaresma. Quaresma é um tempo muito importante para a vida da igreja. Nós até usamos uma expressão, um tempo forte. Eu gosto de usar uma palavra quando começa a Quaresma, é uma espécie de academia. Nós vamos nos exercitar em algumas coisas da vida cristã, a oração, a penitência, a mortificação, o jejum, a abstinência. Nós queremos nos exercitar na oração e, de forma muito especial, queremos nos exercitar na caridade, na fraternidade. A campanha da fraternidade é uma campanha de opinião pública.
Cada ano nós tocamos num tema muito sério, que diz respeito à vida social. Nós fazemos uma campanha de opinião pública. Queremos que as pessoas sejam mais irmãs umas das outras, que as pessoas se aproximem umas das outras. O tema da campanha de fraternidade deste ano é Fraternidade e Tráfico Humano. Um fenômeno que existe em todo o nosso país e, vamos dizer, para a nossa região amazônica, a campanha da fraternidade, ela, vamos dizer assim, morde bem dentro da problemática nossa. Porque aqui, com a infinidade de portos e trapiches que nós temos de tudo na região amazônica. Temos tráfico de drogas, temos tráfico de pessoas, tráfico de mulheres para a prostituição, existe o tráfico de crianças para extração de órgãos destinados a transplante, temos verdadeira escravidão para o trabalho, com movimentação de pessoas de uma parte para outra. Então, nós temos este assunto da campanha de fraternidade deste ano, extremamente importante para a nossa região amazônica, para o Brasil inteiro. A campanha da fraternidade deste ano, a parte que se destina à arquidiocese, o Fundo de Solidariedade, ela será destinada à implantação dessa pastoral dos portos. Trabalho com as pessoas que vivem aí nos trapiches, atenção a estivadores, a tantas situações humanas importantíssimas. A nossa igreja quer se fazer mais ainda presente, porque já temos trabalho, por exemplo, com os ribeirinhos, com as ilhas, já temos tanto trabalho, mas o nosso objetivo neste ano é intensificar esta presença de igreja. O gesto concreto da campanha de fraternidade, o resultado da campanha durante o ano, é a implantação deste trabalho nas áreas portuárias de toda a Grande Belém, que corresponde à nossa Arquidiocese de Belém. Voltamos agora a conversar com o Monsenhor Raimundo Posidoni, coordenador de pastoral da Arquidiocese de Belém. Monsenhor, nós acabamos de acompanhar como foi esse lançamento. Dom Alberto falava sobre essa criação da pastoral dos portos. Como é que a gente vê a importância? A Arquidiocese de Belém realmente quer voltar a sua concentração, as suas atividades pastorais para essas regiões? Exato. Como nós vimos na coletiva, o Dom Alberto falava uma coisa que parece engraçada, né? Quando ele falava isso, já na reunião do clero, ele falava isso. Nós não sabemos a quantidade de portos que tem aqui em Belém, né, e de trapiches, enfim, espalhados aí pela beirada do Guajará, do Rio Guamá. Então, a primeira coisa, na constituição dessa equipe, ou desse grupo que vai trabalhar, é fazer um levantamento, né, dessa realidade portuária, verificar de fato, né, essas veias através das quais passa o tráfico, e aí então pensar uma maneira de trabalhar isso concretamente, né? Aí a questão pastoral, como ela vai ser desenvolvida. A gente tem, lógico, alguma coisa já mais ou menos, né, pensada, mas só depois desse levantamento é que nós podemos envolver as pessoas e, como eu dizia antes, envolver as paróquias, né? E uma coisa acho que é interessante do gesto concreto é que essa pastoral ela vai ser sentida, né, por todas as paróquias na medida em que há a contribuição com a coleta. O chamado gesto de solidariedade será feito no dia, no domingo de Ramos, né? Aí se cria um fundo já, né, arquidiocesano, para alavancar essa pastoral. Então aí a gente percebe por aí, e perceberá por aí todo o interesse das pessoas que colaborarão, que contribuirão para que essa pastoral realmente se efetive em nossa arquidiocese. Então quer dizer, todo o recurso arrecadado durante o ofertório, nesse dia, em todas as missas da nossa arquidiocese, vai ser destinado para criar essa pastoral. Agora vamos entender também o outro lado, Monsenhor, é dentro das nossas paróquias, agora neste momento, de que forma este tema da campanha ele vai ser trabalhado? Serão realizados seminários? O tema será abordado também dentro das missas? Exato, foi sugerido lá no seminário, né, além da criação dos portos, que as paróquias realizassem de fato os seminários, se informassem através, né, dos meios de comunicação da própria arquidiocese, que está fazendo, né, esse trabalho de divulgar a campanha e de trabalhar sobre ela com entrevistas, etc., né, o jornal,
e, ao mesmo tempo, a realização desses seminários, que ele provoque, além desse conhecimento, uma atitude que é muito importante, que é a denúncia. Né? Nós sabemos que esse crime é um crime meio escondido, né? A gente sabe que tem muitas pessoas envolvidas, às vezes os próprios pais, né, das pessoas. Então, às vezes é uma coisa que fica abafada. Então, a paróquia em si, ela vai ser o local onde essas denúncias deverão chegar para que isso depois, né, seja comunicado através dos meios oficiais para os órgãos que, né, trabalham com isso. E atuar pastoralmente também, né? Então, além dos seminários, né, dos encontros de formação, essa atitude, né, da denúncia, que é muito importante para que esses crimes possam ser combatidos. Só para que a gente entenda, então, já estamos em plena campanha da fraternidade e toda essa reflexão ela só termina no Domingo de Ramos. Como campanha, sim. Né? A campanha tem um começo e um fim, e a igreja ela pretende que isso continue, né? Que não pare no Domingo de Ramos, mas que tenha uma continuidade. E aqui em Belém, concretamente, será o trabalho da Pastoral dos Portos. O senhor Raimundo Posidoni, obrigada pela sua presença aqui no Notícias Pastorais, pelos seus esclarecimentos. Agora o Notícias Pastorais vai para um breve apoio cultural e a gente volta já. Na paróquia de São Raimundo Nonato, em Belém, acontece nesta quarta e quinta-feira uma formação sobre o tema da campanha da fraternidade. O objetivo é preparar as pastorais e o público para a campanha deste ano. Vamos ver agora um momento especial vivido nesta quinta-feira pelos sacerdotes de Roma, que tiveram a oportunidade particular com o Papa Francisco. Papa Francisco começou dizendo aos sacerdotes que é tempo de misericórdia. Recordou-se de Santa Faustina e da festa instituída por seu predecessor João Paulo II, que em breve será canonizado. O Papa pediu que fizéssemos um longo momento de silêncio. Interessante para nós que vivemos em um mundo com tanta pressa. Depois falou especialmente sobre a misericórdia, para que nos tornemos padres de misericórdia e de compaixão. Imagina del buon pastore, il prete e Falando da figura bíblica do bom pastor, o bispo de Roma recordou que o padre é o homem de misericórdia e de compaixão, próximo do povo e servo de todos. Destacou a misericórdia que se manifesta no sacramento da reconciliação, administrada pelos sacerdotes, e o cuidado que estes devem ter para acolher, escutar, aconselhar e absolver o cristão de seu pecado. Os sacerdotes são chamados a ter um coração que se comove, considerou. Criticou os padres limpos e belos, que, no entanto, não ajudam a igreja, que deve ser pensada como um hospital a céu aberto. O pontífice reforçou: a misericórdia significa, antes de tudo, cuidar das feridas. Creio que todos nós, sacerdotes, viveremos esta quaresma com alegria por ter encontrado nosso bispo e prontos a receber e a distribuir a misericórdia, sobretudo neste período de preparação para a Páscoa. No fim do discurso, o Papa Francisco disse que pergunta sempre aos sacerdotes que o procuram: você tem chorado ou estamos perdendo a capacidade de chorar? Chora diante de uma criança que adoece, que morre pelo seu povo? Tem feito intercessão diante do sacrário? E a sua jornada, como tem terminado? Diante do Senhor ou da televisão? Ficou impresso no meu coração o amor que sentiu do Santo Padre para com todos os sacerdotes. Falou que não é verdade que ele só repreende os padres. Ele demonstrou seu carinho, inclusive no final, cumprimentando um por um. E falando em Roma, essa semana aconteceu a reunião geral de número 27 da Congregação Salesiana. 220 delegados e convidados salesianos de 58 nações estão reunidos em Roma para o 27º capítulo geral desta congregação fundada por Dom Bosco. Eles representam a grande família salesiana formada por mais de 440 mil religiosos consagrados e leigos, presentes em 130 países. O fundamental é ter Cristo como regra suprema. Isso
texto nos leva a interpretar e a viver melhor o projeto de vida que Dom Bosco viveu e que ele quis passar aos salesianos. Presentes ainda autoridades da igreja, como o prefeito da Congregação para os Institutos de Vida Consagrada e Sociedade de Vida Apostólica, Dom João Braz de Avis. O capítulo, digamos, da parte masculina, digamos, dos padres e irmãos, terá uma influência grande no sentido que procura rever as coisas a partir do centro que é o Evangelho. Porque em Dom Bosco o que foi que ele fez no fundo foi partir do Evangelho, partir de Jesus e ali encontrar um modo de trabalhar realmente perto dos jovens e amar os jovens e dar a vida pelos jovens. Curioso notar que antes de estar em Roma, Dom João foi arcebispo de Brasília, a cidade sonhada por Dom Bosco. Dom Bosco, com aquela profecia realmente que ele fala muito claramente de Brasília, inclusive com a situação geográfica muito clara, com o Dom Pascoal Chaves, nós pudemos fazer uma caminhada muito bonita, uma peregrinação à Ermida de Dom Bosco, que é o primeiro monumento de Brasília, mas ao mesmo tempo pudemos também introduzir na Catedral de Brasília, porque tem o grande santuário dos salesianos, mas na Catedral de Brasília foi introduzida a imagem de Dom Bosco. O carmelengo da igreja, cardeal Tarcísio Bertoni, também ele salesiano, enriqueceu a jornada com sua presença. A comunidade Canção Nova, membro da família salesiana, foi representada por seu fundador, Monsenhor Jonas Abib. Reunirem-se por 40 dias para estarem estudando o tema que os quer levar a uma santidade radical, a uma vida de entrega total a Deus, é uma beleza. A igreja se beneficia com isso e nós, Canção Nova, ficamos muito contentes e dizemos, salesianos, avante. Desde 2002, o reitor-mor dos salesianos é o mexicano Padre Pascoal Chaves. Nos próximos dias, será eleito o 10º sucessor de Dom Bosco, dando continuidade a esta história. E antes de se reunirem aqui em Roma, os salesianos tiveram a oportunidade de visitar Turim e caminhar na terra de Dom Bosco. Qual era a intenção? Nossa intenção foi ir às raízes do Evangelho e do nosso carisma, onde nasceu Dom Bosco, onde começou a obra salesiana, onde ele nos deixou uma herança muito grande do sistema preventivo e do carisma. Foi uma grande emoção. Chegamos ao final de mais um programa. Se você quiser acompanhar as reportagens exibidas aqui no Notícias Pastorais, você pode acessar o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br. Para divulgar sua paróquia, sua festividade ou seu evento, entre em contato com a nossa central de relacionamento através do 40069211. A todos, obrigada pela companhia, um ótimo final de semana. A gente se encontra no próximo programa. Até lá!